muita gratidão a Deus e com muita alegria, estamos gravando hoje a lição número 5 da revista editada pela CPAD, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, revista dos jovens, que está estudando nesse quarto trimestre de 2021 sobre escatologia. A nossa lição de hoje fala das bodas do Cordeiro. O que significa a palavra bodas? Bodas é uma palavra grega, que significa festa de casamento. A Bíblia nos fala, nos ensina, que Jesus vai se casar com a igreja. É claro que é uma linguagem figurada. Esse casar-se significa se unir à igreja definitivamente. Israel, no Antigo Testamento, é chamada esposa de Deus, de Jeová. No Novo Testamento, a igreja fundada por Jesus, ela é chamada de noiva do Cordeiro. O apóstolo Paulo escreveu na sua segunda epístola, capítulo 11, versículo 2, dizendo: eu estou vos preparando como uma virgem para um esposo, saber, a Cristo, como virgem pura. Então a igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Era costume antigo, era cultura da época, que o noivo, ao pedir uma moça em casamento, ele pagava um dote para o pai da noiva. Jesus pagou um dote muito alto pela igreja. O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18. Que fomos comprados não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem defeito. Então Jesus pagou pela igreja, a sua noiva, um preço muito alto. Foi o preço de sangue. Ele deu a sua vida. Jesus não derramou um pouquinho de sangue, ele derramou todo o seu sangue. Lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, depois que Jesus se apresentou vivo após sua ressurreição, e que os seus discípulos achavam que estavam vendo um fantasma, um espírito, ele disse: podem me apalpar e ver que eu tenho carne e ossos. E o espírito não tem carne nem ossos. Mas sangue ele não tinha, porque ele derramou todo o sangue na cruz. Quando o soldado romano lhe tirou a lança do seu lado, furou o lado de Jesus e saiu água, saiu a última gota de sangue, depois saiu água. Então Jesus derramou todo o seu sangue para remir um dote pago a Deus pela sua noiva com quem ele vai se casar. Também era cultura da época que antes do casamento o noivo devia preparar a casa em que iria morar após o seu casamento. E ele levava a noiva, falava para a noiva, orientava, explicava que estava preparando a casa. Capítulo 14 de João, Jesus, nas últimas instruções aos discípulos, ele disse: eu vou preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou lhes preparar um lugar. E quando eu vier, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus é o noivo da igreja. E ele irá se casar com ela. A igreja foi fundada por Jesus antes da sua crucificação, aproximadamente no ano
32 da era cristã. Nesses 2 milênios, a igreja passou por muita luta, foi muito perseguida, a igreja derramou muito sangue por sua fidelidade a Cristo, mas a noiva de Jesus é fiel, não trai o seu noivo com ninguém. Há certas igrejas, que se dizem religiosas, se casaram com o Estado e hoje se diz noiva de Cristo. Não pode ser, porque a noiva de Cristo é virgem, é pura. Ela não trai o seu noivo, nem com o Estado, nem com o mundo, nem com o pecado. Ela é fiel e espera o dia em que há de se encontrar com o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Quando se dará o casamento? E como vai se desenrolar esse fato? A Bíblia nos ensina tudo isso. Jesus fez algumas parábolas. O capítulo 25 de Mateus, Jesus falou da parábola das 10 virgens, que se preparavam para o casamento. Então, está previsto, informado, ensinado, de que a igreja se casará, se unirá com Cristo para sempre. Quando o pastor ou o ministro realiza aqui um casamento, é costume dizer: vocês viverão juntos até que a morte os separe. Hoje já parece que você pode falar muito isso, que é muito divórcio, né? Então, às vezes o divórcio separa antes da morte, mas o divórcio contraria a vontade de Deus. A Bíblia nos fala que Deus odeia o divórcio. Mas no casamento da igreja com Cristo não haverá divórcio e nem separação por morte, porque aí não haverá mais morte, mas a igreja estará com Ele para todo sempre. Pois bem, toda moça quando está noiva, ela tem pressa, ela anseia que chegue o dia do seu casamento. Ela ama seu noivo, quer ter uma vida comum com ele e ela anseia por esse dia. O noivo, a mesma coisa, ele deseja ardentemente que esse dia chegue para ter a sua amada sempre ao seu lado, acordar ao seu lado, vai dormir ao seu lado e esteja com ela ao seu lado. É o desejo de quem ama verdadeiramente. Pois bem, a igreja deseja estar com Jesus. A noiva de Cristo deseja estar com Ele. Tem saudades dele. Tem vontade de estar com Ele. E Jesus também deseja que esse dia chegue para receber a sua noiva. Quem já assistiu um casamento, um enlace de um matrimônio na igreja, eu já assisti muitos, e já tive a honra de oficiar alguns, geralmente o noivo chega primeiro e fica esperando a chegada da noiva, que geralmente atrasa. E ele, quando vê a noiva atrasando, fica um pouco nervoso, todos eles ficam. Mas quando ela vem entrando, trazida pela mão do pai ou de um responsável, ele vai encontrá-la no corredor, dar-lhe um beijo e se apresenta perante a igreja e o ministro para a realização do casamento. O ministro realiza todos os trâmites do cerimonial e depois, como ministro de Deus, diz: eu vos considero marido e mulher. Isso no casamento religioso, sem falar no casamento civil. Pois bem, o casamento de Jesus com a igreja não vai ser muito diferente. Lá na primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos 13 a 17, ele faz uma descrição, falando sobre os crentes que já morreram e os que estão vivos,
e o que vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo respondia, procurava tirar uma dúvida dos crentes de Tessalônica, porque dizia: nossos irmãos que morreram estão perdidos? Eles não irão para as bodas, não vão para o céu, eles morreram. Como vão subir para estar com Cristo? Então o apóstolo Paulo ensina que Jesus descerá nas nuvens. Ele não vai, nessa ocasião, ele não vem na terra, vem até as nuvens. E a igreja, que é composta de todos os santos, mortos e vivos, antes que os vivos sejam arrebatados, os mortos ressuscitam, já em corpo glorificado como é o corpo de Jesus. Na primeira epístola de João, capítulo 3, João explica que nós não sabemos o que havemos de ser, mas uma coisa sabemos, que assim como ele é, nós o veremos. Então teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo que não fica doente, que não morre mais, e assim a igreja subirá. Quem está hoje cuidando da igreja? Jesus foi para o céu, disse: mas eu não vos deixarei órfão, enviarei para vós o Consolador. Esse Consolador, chamado de Paráclito, aquele que está do lado, é o Espírito Santo, chamado de amigo do noivo. Ele está zelando pela igreja, dirigindo a igreja, confortando os crentes. E é o Espírito Santo que vai arrebatar, levar a igreja ao encontro do noivo. Entregar a igreja como uma virgem pura, vestida de vestes brancas. Vestes que foram lavadas e branqueadas no sangue de Jesus. E ele apresentará a igreja a Cristo. Jesus receberá a igreja nas nuvens. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8, está escrito que Jesus fazia a última reunião depois da sua ressurreição com sua igreja primitiva, que constava de aproximadamente 500 crentes. Isso diz o apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então Jesus, nessa reunião, lhes deu as últimas instruções, e depois, levantando as mãos, começou a subir. Que espetáculo lindo de ser assistido! Não tinha asa, não tinha aeroplano. Um corpo que pesa mais do que o ar, desafiando a lei da física. Subindo. No meu pensamento, eu vejo aquele acontecimento maravilhoso. Talvez 500 cabeças se voltando e olhando para o céu, enquanto o corpo de Jesus subia. Está escrito que uma nuvem se abriu. Ele entrou nessa nuvem, a nuvem se fechou. O noivo partiu. Quando voltará? E aqueles irmãos continuaram olhando para cima. Imediatamente, 2 varões, 2 anjos vindo do céu, se colocou ao seu lado e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que agora foi recebido no céu, há de voltar assim como para o céu vistes ir. Então a nuvem que se abriu para recebê-lo, essa nuvem se abrirá para que ele se mostre à sua igreja. Já falamos em aulas anteriores sobre o arrebatamento. E lá no Salmo 24, versículos 7 a 10, tem uma passagem que me impressiona bastante. Diz assim o texto sagrado: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? Outra ala responde: é o Senhor forte e poderoso.
é o Senhor forte das batalhas. Era Jesus voltando para o céu depois da sua ressurreição. Podia chamar o Senhor poderoso nas batalhas, porque ele levava o sinal da luta, as duas mãos e o lado e os pés furados, mas voltou vitorioso, venceu o mundo, venceu o diabo e venceu a morte. E agora, como herói vencedor, voltava para o seu lugar. E continuando dos versos 9 e 10, repete-se, parece que um estribilho. Quando novamente alguém pergunta, alguém diz, abri-vos a portais eternos e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é este Rei da Glória? A resposta agora é um pouco diferente. Não diz mais o Senhor forte e poderoso nas batalhas, mas agora fala, é o Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Quando fala o Senhor dos exércitos, porque ele vem acompanhado de uma enorme multidão. E essa multidão é a igreja que foi arrebatada e entrará com ele para o céu. O primeiro enlace que nós estudamos na lição próxima passada, se dará o tribunal de Cristo, onde aqueles que trabalharam na sua causa receberão ou não o galardão de acordo com o trabalho que desenvolveram. Mas ninguém mais aí se perde, estão todos salvos porque já estão com ele, já em corpo glorificado. E em seguida se dará a festa das bodas, o casamento, a união. Todo casamento, 15 de abril se faz uma festa, comes e bebes. Lá também haverá um banquete. Jesus disse que é o casamento do filho do rei. E o próprio Jesus servirá. Essas pessoas estão sentadas na mesa para se unirem a Cristo para sempre. O casamento do judeu costumava demorar 7 dias. Era 7 dias de festa. Está lá no livro de Juízes, capítulo 14, se eu não me falha a memória, versículo 7. O casamento de Jesus com a igreja vai demorar 7 anos. São os últimos 7 anos das 70 semanas proféticas de Daniel. Porque já se cumpriram 69, estamos agora na fase de intervalo, porque é o período dos gentios, época da igreja, fim desse período, então a igreja passará com Jesus 7 anos lá no céu. E é normal, quando há um casamento aqui, haver uma viagem nupcial. O rapaz tem prazer de levar a noiva para uma viagem, e juntos se conhecerem melhor, se aproximarem. Então vamos fazer aqui uma analogia. Um jovem muito rico, possuidor de muitas propriedades, se casa com uma moça paupérrima, que não tem absolutamente nada, mas casa com comunhão de bens. Então, uma vez que selou o casamento, ela passa a possuir tudo o que o seu marido possui. Certamente ele levaria ela para conhecer as empresas, as fazendas, os bens. Olha, tudo isso agora é teu. Você não é mais pobre. Você agora possui todos esses bens. Lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, na oração sacerdotal de Jesus, ele orou: Pai, eu quero que onde eu esteja, aqueles que tu me deste estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então, meus prezados, aceitem um pensamento meu.
uma analogia que passa pelo meu pensamento. Jesus fará com a igreja uma viagem nupcial. Quem sabe vai levá-la para conhecer o mundo sideral, as estrelas, a lua, o sol, essas coisas maravilhosas que até hoje não entendemos. E mostra para a igreja: tudo isso agora te pertence. O apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então esta é as bodas do Cordeiro. A igreja hoje é chamada de noiva de Cristo. Mas lá no capítulo 19, versículo 7 de Apocalipse, já não diz mais noiva, mas já fala esposa. A sua esposa se aprontou, se ataviou, como uma noiva ataviada para o seu marido. Então, aí já estão casados. Jesus voltará para implantar o reino milenial, passado a festa das bodas. Ele volta com a noiva, agora com a esposa, glorificada. Mas a noiva, a esposa de Jesus, já tem uma casa para morar. E essa casa se chama Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Capítulo 21 de Apocalipse. Então essa cidade ficará no ar, no território de Jerusalém, brilhando como um astro no ar, e lá ficará a esposa, enquanto Jesus governará o mundo por 1000 anos, é aquele que chamamos de milênio. Fim do milênio, a igreja e Cristo estão ainda juntos, porque viverão juntos eternamente. E aí entraremos em uma feliz eternidade. Jovens que estão estudando essas lições, eu lhes peço que sejam fiéis a Cristo. O maior prazer deste mundo e a maior riqueza deste mundo não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quanto mais bens você tiver aqui, mais prazeres, eles passam como um sonho. Depressa, você acorda e era apenas um sonho. O dinheiro perde o valor, as riquezas desaparecem, a saúde vai embora, mas as riquezas que Deus nos dá nunca mais terminarão, elas são eternas. Lá não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e estaremos eternamente com Jesus. A igreja que Ele comprou, pagou por ela um preço tão alto. A igreja verá o seu noivo. Para terminar a nossa gravação, eu queria lhes levar a um pensamento. Como estará Jesus nas nuvens para receber a igreja? Estará carrancudo, com feição bravo? Não, eu imagino Jesus de braços abertos, com um sorriso tão lindo. Diz o hino 83 que o sorriso de Jesus é mais belo que o arrebol. Arrebol quer dizer o nascer do sol. Assim é o sorriso maravilhoso de Jesus. Como que lhe dizendo: vem, amada minha. Capítulo 8 de Cantares de Salomão. A esposa pede: leva-me para a sala de banquete. É o nosso textuário. E esse banquete é a festa do casamento. Quanta alegria, quanto gozo no coração, porque essa glória nunca mais terá fim. E lembre-se, meus prezados, irmãos e amigos, moços e moças que estão estudando essa lição, amado professor que está transmitindo essa aula tão vibrante, tão maravilhosa,
É claro que o professor vai se ater em mais alguns detalhes minuciosos, mas o importante é estar com o coração desejoso. Lá nós vamos ver, quem mais eu quero ver no céu é Jesus. É a figura que mais nos atrai. Agora, amados, a festa das bodas vai ter muita gente, é uma multidão. João disse que não dava para contar o número de pessoas. A minha pergunta é a seguinte: quem estará mais perto de Jesus? Bem ao seu lado. E quem estará mais longe? Ah, eu quero estar bem pertinho de Jesus. Mas não é só eu, todos os crentes querem. E como que vai ficar a coisa? Jesus estará ao lado de todos, porque ele é onipresente. Todos terão Jesus ao seu lado e desfrutarão da sua companhia maravilhosa por toda a eternidade. Meus amados, Deus lhes abençoe. Não abram mão dessa bênção. O mundo não tem nada para te oferecer. Nada que se compare com aquilo que Deus já preparou para os fiéis. Que Deus os abençoe, amados. No nome de Jesus. Amém.